Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Hoje eu quero compartilhar um pouco sobre a masculinidade, sobre a paternidade e sobre o que nós estamos vivendo hoje. Quantos acharam, diga amém. 1 Reis, capítulo 1, capítulo 4. Desculpa. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, 4. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Seja forte e seja homem. Diga comigo, seja forte e seja homem. Ele diz, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, mandamentos, ordenanças e estatutos, conforme está escrito na lei de Moisés, para que você prospere em tudo o que fizer e por onde quer que for. Diga comigo, para que você prospere em tudo o que fizer e por onde quer que for. E para que o Senhor confirme a promessa que me fez, dizendo, se os seus descendentes cuidarem da sua conduta e andarem fielmente diante de mim, de todo o coração, de toda a alma, você nunca deixará de ter sucessor no trono de Israel. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu creio que o Senhor está fazendo algo nesse ambiente e nós abraçamos a tua realidade, aquilo que o Senhor quer realizar aos nossos corações, de acordo com a tua vontade. Eu oro para que nesse momento as cadeias sejam quebradas, as mentiras sejam desfeitas e que o nome de Jesus seja glorificado, que o nome de Jesus seja exaltado, que a verdade da tua palavra esteja sobre nós, que a verdade do Senhor venha sobre os nossos corações, trazendo a direção da tua palavra para nós, nesse momento, que o espírito de sabedoria e de revelação venha sobre cada um dos teus filhos nessa hora, Pai. Para que teu espírito fale aquilo que as palavras não conseguem expressar, mas para que nós possamos ser movimentados de acordo com a tua vontade, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, essa palavra aqui foram os últimos conselhos do rei Davi ao seu filho Salomão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi um rei, foi um guerreiro, foi um adorador, foi de forma informal um sacerdote, mas infelizmente Davi tinha um grande problema na sua área de paternidade. Nós percebemos que Davi não era um pai próximo, ele teve algumas circunstâncias na sua vida e Davi tem traumas ao longo da sua história com relação aos seus filhos. Existem algumas áreas na vida de Davi que não foram bem sucedidas. Apesar dele ter sido um homem, um adorador, de ter sido um rei, de Deus estar com ele em todas as suas batalhas. Mas no que tange a sua família, Davi sofreu algumas derrotas que nós não gostaríamos de sofrer. Davi teve uma das suas filhas abusada pelo próprio irmão. Ele teve 3 dos seus filhos mortos. Um irmão que matou o outro por causa desse episódio de estupro. Ele teve um dos seus filhos, Absalão, que tomou o seu lugar, que usurpou o trono e fez com que Davi passasse a maior humilhação da sua vida. E depois esse mesmo filho foi morto. Davi teve o filho do adultério também morto. E no final da sua jornada, Davi teve outro filho que se levantou e se tornou rei sem a bênção do pai. Então a vida familiar de Davi era uma vida conturbada, era uma vida difícil. E Davi, Deus faz uma promessa para ele numa área que é uma das áreas mais difíceis da sua vida. Deus diz que não ia faltar alguém para sentar no seu trono. Alguém que estaria no reino depois de Davi, que fosse da sua descendência. Bom, Davi sabia o peso dessa palavra, porque Davi, ele se tornou rei e não era filho do rei anterior. Deus não era obrigado a dar uma promessa dessa para ele. E Davi agora tem o privilégio, nos seus últimos momentos, de ver o seu filho Salomão, de uma forma onde Deus ressignificou muita coisa na sua vida, de ver o seu filho Salomão sentando no trono de Israel como um escolhido por Deus. E então Davi dá essas últimas palavras
Sabe, quando nós chegamos nos nossos últimos dias, nos nossos últimos momentos, nós sintetizamos e nós começamos a falar o que nós julgamos ser extremamente importante. E Davi diz para Salomão: Salomão, eu estou para seguir o caminho de toda a terra. Seja forte e seja homem. Obedeça o Senhor seu Deus, o que ele exige. Então, Davi, ele relembra o que Deus diz para Josué sobre ser forte, a importância de ser forte. E Davi passou por momentos muito difíceis, momentos de caverna. Mas Davi também relembra Salomão de ser homem. De ser homem, de ter maturidade, responsabilidade e integridade. Talvez essas palavras de Davi são palavras que sejam as mais importantes para esse nosso tempo que nós estamos vivendo hoje. Sobre a questão de nós sermos homens, de nos posicionarmos. Nós estamos vivendo um tempo em que a nossa geração não sabe o que é ser um homem, não sabe o que é ser um pai, não tem uma posição clara sobre isso. E a figura do pai é extremamente importante, porque a figura do pai natural, você pai que está aqui, a sua representatividade é a representatividade de Deus Pai. Todas as pessoas que eu trabalho como pastor que tem dificuldade em se relacionar com Deus como Pai, tem problema na sua paternidade terrena. Todas as pessoas. Pessoas que têm dificuldade com finanças, pessoas que têm dificuldade com proteção, com liderança, com identidade, são pessoas que de alguma forma, quando você analisa a figura paterna terrena, essa pessoa, ela teve algum relacionamento ou não teve um relacionamento com o seu pai. O seu pai terreno não foi um bom pai. Então, um pai representa Deus na Trindade, a figura do pai terreno representa o Senhor. Ele tem uma função de proteger, prover, liderar e gerar identidade. Eu e você representamos o nosso Pai Celestial. Algumas mulheres têm problemas com o seu marido, porque no fundo, problemas que ela tem com o seu marido é o problema com o seu pai. Então elas transferem da figura masculina do seu pai para o seu cônjuge. Então nós temos muitos problemas no casamento, porque pais foram irresponsáveis, abandonaram os seus filhos, nunca foram bons provedores, nunca estiveram presentes, nunca protegeram, e isso tem gerado uma crise na identidade que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos uma crise na masculinidade atual. Nós estamos vivendo uma crise como nunca antes na história da humanidade, que atinge a masculinidade e, consequentemente, vai nos levar à paternidade. Vou te dar alguns dados. No Brasil, na década de 70 e 80, cerca de 1/3 dos brasileiros não conheciam o pai. Nós estamos falando que a cada 3 pessoas que nasceram entre a década de 70 e 80, a cada 3 pessoas, elas não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Isso é muita coisa. Com certeza eu e você conhecemos alguém, se nós não formos essa pessoa, que ou não conhece o pai, ou não tem a presença do pai em casa. Isso gera em nós uma nação de órfãos, uma dificuldade em assimilar a provisão de Deus, a proteção de Deus. Pessoas que têm dificuldade em doar. Às vezes ela teve um pai, mas o pai nunca cumpriu com as obrigações de um lar. Então elas têm dificuldade, elas não sabem se elas vão ter para amanhã, porque está tudo muito apertado sempre. Não tem uma figura de um pai. Não apenas isso, mas essa crise de identidade, né, gerou também em muitos homens nesse pós-década 70 e 80, gerou uma crise na masculinidade. Nós não sabemos o que é ser homem. Na verdade, muitos homens foram castrados. Sem percebermos, perdemos a masculinidade bíblica, a referência. Mas não foi uma castração física, mas emocional, espiritual, na nossa identidade. Isso tem sido um problema. Temos ausência paterna, física e emocional, que deixam um vácuo na formação dos filhos. Além disso, nós temos hoje uma narrativa cultural negativa. Mídia, academia e política frequentemente retratam os homens como perigosos, violentos ou inúteis.
Temos como masculinidade tóxica. Quando já ouviram isso aqui? Masculinidade tóxica são usados de forma generalizada, fazendo com que muitos homens internalizem culpa por simplesmente serem homens. Alguns homens que estão aqui se sentem culpados simplesmente por ter nascido homem. Essa época que nós estamos vivendo, cuja figura feminina é perfeita, é maravilhosa, é o exemplo a ser seguido, e o homem é uma masculinidade tóxica. Alguns homens já estão chegando pedindo desculpa por ter nascido homem. Foi construída uma estrutura, uma mentalidade. Muitos homens não percebem isso, mas é o mesmo tipo de pensamento que criaram com relação aos negros durante a escravidão e pós-escravidão. Onde muitos negros tinham vergonha de serem negros. Pardos tinham vergonha de serem pardos. Pessoas tinham vergonha porque nasceram daquele jeito. Eles não conseguem se enxergar. Isso faz com que, ao invés de nós posicionarmos como homens, na nossa masculinidade, muitos homens têm se tornado cada vez mais femininos, mais calados. Muitos homens se tornaram um acessório dentro de casa, sem voz. Saímos do machismo que é maligno para sermos um homem desconstruído sem voz, sem atitude, que é igualmente maligno, se não pior. Sabe o que tem acontecido? Quando eu converso com muitas mulheres, sejam solteiras, sejam casadas, até mesmo filhos, as mulheres casadas ou solteiras, e muitos filhos e filhas estão sofrendo de forma grandiosa, porque elas convivem com homens inseguros, homens sem atitude, que não provê, que não lidera, que ao invés de tornar mais masculino com o padrão bíblico, se tornaram o oposto. Hoje tem homens brigando com a mulher para usar o creme de passar no rosto. Muitas irmãs têm reclamado, solteiras, falam, pastor, as irmãs lindas na igreja, irmãs solteiras, falam, pastor, mas na nossa igreja os irmãos não reagem. Posso ouvir um glória, irmãs? Eles não reagem. Pastor, já dei todos os sinais. O que você quer, irmão? Que ela traga um buquê de flores? Por que nós estamos assim, onde mulheres pedem homem em casamento? Onde mulheres pedem homens em namoro, se ajoelham? Sabe o que significa isso? Castração. Foi criada uma castração emocional, física. Homens dentro de casa, que eles não têm voz. Esses dias eu estava conversando com um casal, e a mulher falava, e o homem começou a dar opinião. A mulher falou assim, cala a boca, eu estou falando agora. Sabe de uma coisa? Eu não achei que aquela mulher fosse culpada. Achei que aquele homem era culpado. Como nós chegamos nesse ponto? Onde os pais estão ausentes dentro de casa. Os pais estão vendo, o pai está vendo o que está errado dentro de casa, mas não tem voz. Ele não se levanta pela sua família, pela sua casa. Ele está vendo até mesmo os abusos da mãe, o descontrole emocional da mãe, mas o pai não se impõe e fala, até aqui, chega. Como nós chegamos nesse ponto? Porque foi criado no subconsciente, numa atmosfera da modernidade, que qualquer coisa que se posicione como homem é tóxico. Então nós temos homens castrados, homens passivos, homens que se tornaram não um líder na sua casa, não alguém que traz uma direção, mas um homem que se tornou apenas, talvez no máximo, alguém que traz uma provisão financeira, que ajuda financeiramente. Mas eu tenho conversado com muitas irmãs, e sabe que elas dizem para mim, pastor, eu estou cansada. Eu não aguento mais ser o cabeça de casa.
Eu não aguento mais ter que tomar as decisões difíceis. O meu marido não se posiciona. Eu não aguento mais ter que corrigir os meus filhos. O meu marido não se posiciona. Esse homem desconstruído, esse homem que hoje eu creio que nós estamos vendo uma época onde os homens estão com níveis mais baixos de testosterona. Mais baixo de testosterona. É absurdo o que nós estamos vivendo. Nível mais baixo. Não apenas isso, tem se criado uma instrução de que a testosterona é tóxico. É por causa da testosterona que o homem, ele é violento em casa. Que quanto menos testosterona, melhor. Como nós chegamos a esse ponto? Do oposto, nós temos aquele homem machista. Nós temos aquele homem que não entende o propósito de Deus. Um homem abusivo. Um homem que não entende aquilo que está sendo, que precisa se mover. Sabe, então eu creio que Deus quer trazer uma revelação para nós nesse tempo. Deus quer nos direcionar para esse momento. Ele quer falar aos nossos corações. E Ele quer nos ensinar a sermos um homem e um pai de acordo com o padrão bíblico. Não de acordo com a cultura atual, mas de acordo com o padrão bíblico. Mas onde começou o nosso racha familiar? Onde começou a nossa mudança de identidade? Nós não chegamos aqui de repente, mas isso foi construído ao longo dos últimos séculos. Sabe onde teve uma grande modificação na corrente de pensamento? E onde o homem se afasta da sua casa? A partir de 1760. Olha tanto que nós estamos, que é antigo. 1760. Entre 1760 e 1840, acontece no mundo um fenômeno chamado Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um evento social que mudou a dinâmica não só das famílias, mas também do relacionamento do homem com a sua casa. Não só das cidades, mas também entre o relacionamento entre o pai e o filho, o marido e a esposa. Antes da Revolução Industrial, o trabalho e família eram integrados. Marido, esposa e filhos produziam juntos no campo ou em oficinas. Para quem vem do campo, para quem vem do interior, né? No Brasil a gente tem nos últimos anos uma mudança para a cidade, mas muitas pessoas, seus avós e a sua avó, trabalhavam juntos, às vezes numa casa, num campo, e ali o casamento era solidificado, porque eles trabalhavam juntos e cuidavam da família juntos. Então o pai era um homem presente, a mulher sempre trabalhou junto com o seu marido. Antes da Revolução Industrial, em lugares mais agrícolas, o pai estava sempre presente para guiar o filho, para ensinar valores morais e espirituais para os seus filhos. A literatura antes de 1760 era uma literatura que falava de pais como pastores do lar, homens responsáveis, presença constante do pai no lar, passando habilidade para os filhos. A autoridade masculina existia, mas a função produtiva era compartilhada. Após a Revolução Industrial, o homem agora sai de casa e deixa de trabalhar com a sua família. Ele passa a trabalhar num ambiente mais difícil, um ambiente onde ele se desconecta da sua esposa. Nós, homens que estamos aqui, no sistema que nós trabalhamos, nós entendemos claramente quantos de nós damos a nossa vida no trabalho e quando nós chegamos em casa, nós damos o que sobra, se sobrou. Nós não conseguimos administrar os problemas. Nós não damos o melhor para nossa esposa está querendo falar muita coisa, quer contar como foi o dia, os filhos querem brincar e você fala, pelo amor de Deus, chega. Nós transferimos responsabilidades. Muitas pessoas cresceram vendo seus pais desse jeito. Então, antes da Revolução Industrial, o trabalho era feito em casa ou em pequenas oficinas. A família, produção e sustento compartilhado entre maridos, esposa e filhos. A educação, o aprendizado prático dentro da família, o pai passava o ofício. Comunidade, relações locais de interdependência, o papel masculino ligado ao trabalho artesanal, agricultura e presença contínua da família. E o papel feminino, trabalho produtivo e doméstico integrado. Mas agora, após a Revolução Industrial,
o trabalho, a concentração em fábricas, jornada longa fora de casa. A família, o pai passa a ser o provedor externo. A mãe e filhos ficam mais no lar. Na educação, agora a escolarização formal em massa para crianças. Na comunidade, a urbanização, o anonimato, o ritmo acelerado. O papel masculino está mais associado ao mercado, à competição e à provisão financeira. E o papel feminino, após a Revolução Industrial, passa por um crescente, guarde isso, crescente confinamento ao trabalho doméstico. Depois da Revolução, guarde isso que eu quero falar para vocês. Depois da Revolução Industrial, o papel feminino foi para dentro de casa, doméstico, para cuidar dos filhos. Esse racha, isso daqui agora, vai ser as bases para o movimento feminista daqui a alguns anos. Com o pensamento feminista. Mas junto com isso, surge na época um pensamento, um estudo que fortaleceu o machismo e o racha dentro de casa. Uma coisa que o seu professor de biologia não fala para você, o seu professor de história não te conta, que o darwinismo e a evolução reforçou a justificativa das distorções da masculinidade, do machismo. Na teoria de Darwin, o homem é superior à mulher. Ele é mais evoluído que a mulher. Porque na teoria de Darwin, o que luta, o que vence, é aquele que é o evoluído, é o que venceu todas as circunstâncias. Então o homem ele é mais forte que a mulher, porque ele é mais evoluído. Então a mulher deve ser subjugada mesmo. Ela deve estar debaixo dessa autoridade mesmo. Não foi os cristãos, mas a teoria de Darwin proporciona isso. Com a popularização das ideias de Darwin. E aí agora nós perdemos a visão bíblica do que é ser homem. A cosmovisão cristã via homem como portador da imagem de Deus, com dignidade e responsabilidade moral. O darwinismo minou essa visão, apresentando o homem como produto de processos naturais cegos, sem propósito divino. Todos esses conceitos que eu estou trazendo para vocês aqui estão no nosso subconsciente. Todos esses conceitos, eles estão no nosso subconsciente. O que nós não ouvimos falar é que o darwinismo também falou que o branco era a evolução acima do negro. Inclusive eles queriam fazer uma conferência no Brasil, em cerca de meados de 20 ou 30, no qual eles queriam ter uma estratégia para que o Brasil não ficasse negro nem pardo, mas branco. Porque o negro e o pardo é uma classe inferior. Seriam pessoas que não teriam capacidade mental. O darwinismo também disse que a mulher não tinha capacidade mental para o trabalho. Guarde isso. Guarde isso. Só que na década de 60, nós temos uma contra-revolução. Nós temos grupos de mulheres que agora se levantam contra os homens, nesse feminismo, não apenas para se igualar aos homens, mas o intuito é destruir os homens. É acabar com os homens. 70, 80, livros como qual é a necessidade do homem? Homens têm que deixar de existir? Na época de Darwin, eles lançaram um livro para reforçar esse homem que não tem um propósito de Deus. Na época de Darwin, pós-Darwin, eles lançaram um livro de uma literatura que todos nós conhecemos para reforçar esse homem que ele é apenas hormônios, fruto da evolução. Eles lançaram uma literatura chamada de Tarzan. O Tarzan vem para representar isso. E com os anos, nós passamos dessa contracultura, onde agora o homem é desconstruído. O feminismo luta contra o homem. Tudo o que representa a figura masculina vem para destruir. Vem não para somar, mas para ser uma destruição. Nós legitimamos a cultura. Tudo isso pós-revolução industrial, um racha familiar. Às vezes nós não pensamos que o nosso sistema financeiro
pode nos afastar da nossa família. Alguns de nós estamos nesse circuito de ratos, sendo guiados para comer, para beber, para ter dinheiro, enquanto nós estamos perdendo o bem mais precioso que Deus nos deu, que é a nossa casa, a nossa família. Nós não estamos sendo guiados pelo propósito. Mas nos últimos anos, a luta contra a figura masculina se intensificou. Os nossos heróis, que eram antes homens, agora estão sendo substituídos pela figura feminina. Ou ninguém percebeu isso? Ninguém percebeu isso ao assistir filmes no qual os homens agora são retratados como inúteis, pessoas que não têm firmeza. E é isso que tem acontecido em muitas casas. Muitos homens não têm firmeza, não têm voz, ele não tem certeza de nada. A esposa pergunta: meu bem, nos dá uma direção. Ele falou: que direção? Para onde que nós vamos? Ele não sabe o que achar melhor. Poucos homens têm homens que não querem sair da sua zona de conforto, não querem se levantar. Alguns, se você perguntar para todo homem, fala assim: você morreria pela sua família? Sim, eu morreria pela minha família. Mas nós temos dificuldade em morrer para nós mesmos quando nós temos que debater um assunto sério com a nossa esposa e com nossos filhos e a gente quer a nossa paz. Quando nós temos dificuldade em confrontar a nossa casa, quando nós temos a dificuldade em falar não em momentos em que a gente deveria falar não e ficar firme, porque a gente sabe que aquilo é o certo. Isso é morrer para nós mesmos. Todo homem gosta da sua paz. Nós não gostamos do confronto, geralmente não. Nós não gostamos do problema. Nós queremos chegar em casa e ter paz. E nós deixamos muita coisa passar em branco, porque nós queremos ter paz. Só que esse desejo de ter paz tem feito com que os nossos filhos sejam destruídos. Tem feito com que a nossa casa seja destruída. Eu dou graças a Deus que eu tive um bom pai. Um pai firme. Não só um bom pai, mas o meu avô, por parte de mãe, também foi um excelente homem. Um homem provedor, um homem firme dentro de casa. Eu gosto de dizer que na nossa casa era muito democrático. Eu, o Lucas e minha mãe votava contra, meu pai votava a favor e ele ganhava. É a democracia do reino. Nunca em toda a minha história eu vi minha mãe levantar a voz contra meu pai. Nunca. Nunca ouvi ela desrespeitá-lo. Não é que ela não sabia o que ele tinha feito de errado e não o corrigia, ela o corrigia. Mas na sua sabedoria, nunca minha mãe desrespeitou meu pai. A liderança do meu pai sempre foi intocada. A liderança do meu pai em casa sempre foi extremamente respeitada. Isso é extremamente importante para um casamento saudável, para filhos saudáveis. Talvez algumas irmãs que estão aqui, alguns irmãos que estão aqui também, foram contaminados pelo feminismo. Deixa eu dizer uma coisa para você claramente. Talvez alguns vão ficar chateados, mas é minha função. Feminismo é do demônio. Eu sei que todos nós queremos, assim como o machismo é do demônio. Ponto. Feminismo é do demônio, o machismo é do demônio. Ponto. Eu sei que nós queremos ser bem-sucedidos. Nós queremos ser bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Mas o modelo para nós sermos bem-sucedidos é de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos ser o homem de acordo com a palavra de Deus. E precisamos ser a mulher de acordo com a palavra de Deus. Aquilo que Deus traz para nós. As direções que Deus traz para nós. Os sofrimentos que os filhos estão tendo nesse momento, as dificuldades de muitos homens nesse momento, tem sido algo maligno. Muitos homens estão desconectados da sua casa. Muitos homens estão desconectados da sua casa. Sabe, irmã, esse homem que não fala nada, esse homem que não tem opinião com relação a coisa alguma, esse homem está de corpo presente, não está de alma naquele lugar. Ele deixa as coisas acontecerem. Ele está ali. Esse homem que é desonrado em casa, ele não está presente. E essa é a estratégia do inimigo para que nós possamos viver uma vida desconectada, separados do propósito de Deus. Sabe, existe o meu modo de ver as coisas, existe o modo de Deus de ver as coisas. Sabe, é melhor nós ficarmos com o modo de Deus de ver as coisas do que com o nosso modo de ver as coisas. Deus em nenhum momento vai anular o propósito que uma mulher tem e nem vai anular o propósito que o homem tem. Pelo contrário, Deus nos cria de forma que nós nos complementamos.
de que nós servimos um ao outro. A liderança de Jesus dentro de casa, homens, é uma liderança de servidão. É uma liderança no qual você serve, você sai da sua zona de conforto, ainda que você queira ficar na sua zona de conforto, em favor da sua família, em favor dos seus filhos. Nem sempre nós queremos corrigir, nem sempre nós queremos ter conversas poderosas, mas é necessário ter conversas poderosas. É necessário termos alinhamentos poderosos, direcionamento dos céus. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas elas se movem de acordo com aquilo que elas sentem, não de aquilo com a aliança que elas fizeram com Deus e com o outro. Nós não temos um chamado. Por que isso é importante? Porque Deus não se move conosco de acordo com aquilo que Ele sente. Ele se move conosco de acordo com a promessa que Ele faz na sua palavra. Se Deus diz, eu não vou te deixar e nem não vou te abandonar, pode crer. Ele não vai te deixar e nem vai te abandonar, porque Ele tem um compromisso com você. Agora, Deus nos criou com um sistema e Ele nos abençoa nesse sistema, com essa forma de pensar. O homem que tem um chamado por Deus, ele tem um modelo bíblico de servir a sua casa, de ouvir a sua esposa, de servir os seus filhos, de dar a vida pela sua casa, de amar como Jesus amou a sua igreja. Muitos de nós fomos retirados a forma de pensarmos biblicamente falando. Nós abraçamos o que os nossos amigos dizem. Nós abraçamos o que a mídia diz, o que nós vemos na internet. Nós abraçamos o que o sistema religioso diz, mas nós não abraçamos a forma como Deus diz para nós a partir da sua palavra. Sabe, existem muitas opiniões. Eu acredito que muitas opiniões e até algumas conclusões são conclusões que as pessoas trazem com o melhor que elas têm. Mas só porque elas têm boas intenções não significa que aquilo funciona. Só porque a gente pensa que algo pode ser dado certo, que a gente acha que a gente tem a melhor das intenções, que aquilo vai funcionar, nem sempre está funcionando. Pessoas estão sofrendo com aquilo. Nós não estamos nos movendo de acordo com o pensamento divino. Deus quer restaurar a paternidade. Irmãs, todo homem, se você tem um filho que não tem um pai presente, ele precisa de uma figura masculina. Ele precisa de uma figura masculina. Mulheres precisam de uma figura masculina. Alguém que vai ser uma figura masculina na sua casa. Homens precisam se posicionar como uma figura masculina. Homens têm aprendido a perder o seu valor, a não serem honrados, a não se movimentarem de acordo com aquilo que Deus tem para eles. Nós estamos invertendo, assim como aconteceu no machismo. A resposta de Deus para a humanidade não é o machismo e não é o feminismo. É o padrão humano criado por Deus bíblico. Vocês estão comigo ou não? É o padrão humano. Padrão em todas as áreas. Em todo o sistema. Num processo de honra. Num processo de abençoar. Num processo de aliança. De estar até o fim. Na nossa cultura, às vezes a cultura tem nos moldado, mas eu sinto que em nome de Jesus, Deus está criando em nós uma revolução, que nós iremos nos mover não de acordo com a cultura vigente, mas de acordo com o padrão celestial. Quantos creem nisso? Diga amém. É o que Romanos 12 vai dizer para nós. Além disso, não permitam que a forma imposta pela presente era comprima vocês. Em vez disso, sejam transformados pela renovação de sua mente, de modo que possam descobrir qual é a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e completo. Ou o que é bom, aceitável e perfeito. O Senhor está modificando os nossos pensamentos. Ele está modificando a forma como nós vemos as coisas. Talvez a sua área emocional não tenha influído como deveria, porque a forma como você se enxerga e a forma como você enxerga o próximo não está de acordo com os padrões divinos. Sabe, hoje mais do que nunca, o mundo precisa de paz. Precisa de paz. Precisa de homens que se levantam, que saiam desse lugar de passividade. E se levantem pela sua família, se levantem pelo seu futuro, se levantem por aquilo que Deus quer fazer. Eu creio no avivamento. Eu creio na prosperidade.
Mas eu não creio no avivamento que vai apenas fazer com que a gente sinta, tenha emoções, profetize. Mas eu creio no avivamento que vai produzir uma reforma e que vai gerar uma transformação dentro dos lares. Uma transformação dentro dos lares. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Deus quer tirar de nós esse pensamento que tem desvalorizado a figura masculina, a paternidade. Pastor, eu não tive um bom pai, eu não tive um bom marido, eu não fui um bom marido. Eu entendo. Precisamos de arrependimento. Mas sabe o que eu aprendi com relação ao Senhor? Ainda que você não teve um bom pai, ainda que você não tenha um bom pai, Deus é fiel para sempre levantar alguns pais para você que vão ressignificar a figura paterna que você tem. Sempre. Deus vai levantar alguém, homens que têm um chamado. Sabe, eu vejo que tem homens, principalmente na nossa igreja, que o chamado dele é ser pai. Não só ser pai dos seus filhos naturais, mas ele é um pai. Ele é um pai para os irmãos que estão ao seu redor. Ele é um pai que vai corrigir, que vai alinhar. Porque esse homem é a representação de Deus na sua vida. Deus é um Deus que ressignifica coisas. Deus é um Deus que ressignifica estruturas. E para alguns de vocês, que infelizmente, por causa dessa visão maligna que foi implantada nos últimos anos contra o homem, e às vezes o seu próprio pai, até mesmo você, homem que está aqui, sofre com isso sem saber o porquê. Mas hoje, Deus está trazendo essa palavra para que você encontre liberdade em Cristo Jesus. Para que você encontre liberdade em Cristo Jesus. Para se posicionar na sua casa como um homem de acordo com o padrão de Deus, com a certeza dos céus, que vai entender a revelação de Deus para a sua casa. Quantos pensam de amém? Nós estamos nessa época agora. Deus está fazendo algo. Deus está se movendo.